Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre a seguinte postagem que eu fiz lá para trás, que é muito semelhante a uma outra. É uma outra visão mais estrutural, mais engenheirística, eu brinco, de uma outra coisa que eu já falei. A frase é a seguinte: medicação é escora, terapia é reforma. Qual é a frase que faz o paralelo com ela? É que a medicação é boia, terapia é aula de natação. É um outro jeito de falar, é um outro exemplo. Eu gosto muito de usar essas analogias. Essa frase, no caso, é minha, aquela outra primeira eu ouvi num curso há muito tempo atrás, como falei no vídeo. Para quem não viu, assista o vídeo, já está aqui no canal. Vamos dizer que na nossa conformação enquanto indivíduos humanos, a gente pode se comparar a um prédio, uma estrutura, cujos alicerces, também já falei isso, são lançados pelos nossos pais, são construídos pelos nossos pais, com todas as características que eles têm, qualidades e dificuldades, ou seja, vão ter características ali que vão propiciar um tipo ou outro de construção e que vão ter certas fragilidades e certas forças. E aí nós continuamos construindo o nosso prédio, a nossa casa. Vamos colocando andares. E eventualmente, em algum dado momento, essa estrutura ela pode abalar, pode se mexer, ou porque teve um terremoto, ou porque ela não se sustenta a si mesma. Eventualmente, algumas estruturas carecem de acabamento interno, outras faltam paredes, janelas, outras, os próprios alicerces, as próprias fundações estão corrompidas. E é a hora que o nosso jeito de estar no mundo passa a ter um desencontro, ou seja, nos falta recursos para corresponder às situações da vida, que são muito mais amplas do que aquelas que nós nos formamos no nosso núcleo familiar. Afinal, o mundo é muito maior que isso e exige muito mais, muitas vezes. As intempéries, da vida, às vezes exigem muito mais de uma casa para o que ela foi inicialmente construída. E aí, às vezes a estrutura começa a abalar. E para que essa estrutura não desabe, o que a gente faz? Coloca aquelas escoras de eucalipto para que a estrutura se mantenha e não desabe. Isso seria a medicação, para dar uma contenção. Porque às vezes as pessoas, assim como as casas, estão desabando frente a terremotos ou frente ao tempo simplesmente que passou de vida, as situações da vida. O que seria um terremoto? A morte de alguém, uma grande perda, algo assim, uma doença. Então, são colocadas estruturas, escoras, para sustentar a estrutura. Dá para deixar essas escoras lá? Não, não dá. Porque a casa precisa ser habitada, precisa ficar funcional. Colocar suas escoras resolve o problema da casa? Não, não resolve. E por isso que às vezes algumas pessoas ficam tomando medicação muitos e muitos anos, porque não se submetem à psicoterapia, não fazem a reforma que é necessária. Ou seja, às vezes é necessária uma reforma nas fundações, nos alicerces, porque os pais não deram algo, porque não tinham em geral. E aí ficou uma falha e a casa que foi construída ali em cima, aquela estrutura não suporta aquela casa, aquela construção, seria para uma casa muito menor, mas a vida exige. Às vezes é da própria estrutura. E aí, na medida que vai se fazendo essa reforma e reparando-se as deficiências, as coisas que faltaram com terapia, psicoterapia, é possível ir tirando as escoras pouco a pouco. E a medicação eu vejo muito dessa forma, tanto que ao longo do processo de psicoterapia, para quem usa remédio ou para quem usa remédio e faz psicoterapia, você vê que gradativamente o remédio vai se tornando pouco a pouco menos necessário e a gente vai tirando, vou tirando de pouco em pouco. Às vezes dá uma abalada na estrutura, tudo bem, a estrutura reorganiza, daí a gente tira mais uma escora, vai tirando. Eventualmente, para algumas pessoas e alguns quadros é possível tirar todas as escoras, para outras tem que deixar algumas ainda. Então, é um jeito de explicar como eu vejo a inter-relação entre a medicação e a psicoterapia. Mais que isso, o humano em si
e como essa questão, as dimensões humanas, as questões humanas podem ser abordadas dentro desse conjunto de ferramentas que eu disponho. E que hoje, não só eu, né, mas os profissionais no mundo dispõem. Então espero que tenha ajudado a todos, espero que todos tenham as escolas que precisam, as reformas que precisam ou que gostariam, e continuem acompanhando o canal. Obrigado.